Nós estivemos bem no primeiro tempo, o Sport mereceu vencer a gente nos primeiros 45 minutos. No intervalo do jogo coloquei o Senna, tivemos a velocidade, depois fiz mais algumas trocas, a nossa equipe melhorou, mas acho que acima de tudo a nossa equipe teve atitude, e isso que é fundamental. A atitude no futebol você tem que ter o tempo todo, eu aviso ele. Desde o primeiro minuto, o juiz apitou, você tem que ter a entrega, tem que ter a atitude. E nós tivemos essa atitude principalmente no segundo tempo. Então a gente buscou, a gente lutou, corremos atrás do placar, empatamos o jogo, depois continuamos insistindo, buscando o resultado e fomos premiados no final do jogo com o gol do Everaldo, por tudo que a equipe brigou, lutou, se entregou no segundo tempo. Eu acho que o segundo tempo, sim, o Fluminense foi melhor e mereceu a vitória, da mesma forma que o Sport no primeiro tempo mereceu a vitória. O problema é que não tem tempo para treinar. Esse que é o problema. O problema, já sabia, não é só comigo, são todos os clubes, só que os outros clubes já tinham o treinador. Então o treinador que chega no meio do terremoto é difícil, não tem tempo. Não tem tempo para você fazer vários trabalhos táticos, tem uma semana cheia para você trabalhar. Esse é o meu maior problema no momento no Fluminense. É um jogo atrás do outro, é viagem, é desgaste, é outra competição. Fica difícil. No momento que a gente vai poder, como os outros times, treinar, o Fluminense vai para o Mundial. Então é difícil. Tempo é tudo no futebol também para o treinador. E dessa forma que a gente vem jogando a cada 3 dias, é por isso que o torcedor tem que entender, você da imprensa tem que entender. Eu tenho visto outros jogos, jogadores importantes de outros times que se lesionaram. É isso que a gente está tentando evitar aqui no Fluminense, de perder jogadores, por isso não tem condições de botar a cada 3 dias o mesmo time em campo, pelo desgaste. Vai botar, não tem condições de correr, ainda nós vamos colocar os jogadores em risco de sofrer uma lesão. Então, quando a gente toma uma atitude, de repente, de botar um outro time, viajar outro time para a Sul-Americana, o torcedor tem que entender, e vocês também da imprensa têm que entender que a gente sabe o que a gente está fazendo. Boa noite, Renato. Fernando Silva, parabéns pela vitória. Como você bem colocou, o Fluminense melhorou no segundo tempo, mereceu a virada, em 2 jogadas coletivas, saiu com a vitória, mas acho que é impossível no jogo de hoje não falar um pouquinho da arbitragem. Queria te perguntar se você acha que a arbitragem impactou um pouquinho no resultado, mesmo sendo positivo para o Fluminense. E o lance do pênalti no Arias, que a gente vendo pelo telão ali, alguns acharam que foram, alguns outros não foram. Queria saber a sua opinião também sobre esse lance específico e se a arbitragem impactou no resultado. Obrigado. Não, poderia ter sido um sofrimento menor, né? Na minha opinião, foi pênalti. Eu revi agora no vestiário, eu respeito a opinião de qualquer um. Na minha opinião, eu não estou puxando sardinha pro lado do Fluminense não, mas na minha opinião foi pênalti, porque o jogador puxa a camisa dele, puxa o calção ao mesmo tempo. Eu não sei mais o que é pênalti. Toda hora tem um pênalti pro Fluminense que não é dado. E tenho visto outros jogos, não vou citar outros jogos para não, né, vão achar que estou falando da arbitragem, mas eu tenho visto cada pênalti que eles têm dado. E os pênaltis legítimos para o Fluminense fica por isso mesmo. É que eu falo, tanto é que quando o árbitro veio, eu ainda falei para ele, não muda a tua opinião que foi pênalti. Mas é o tal do VAR. Quando o VAR chama, é o VAR que apita o jogo. Não é o nosso jogo, são todos os jogos. Então é difícil. Mas toda hora eu tenho que vir aqui e falar de pênalti a favor do Fluminense que não é dado. Estou cansado de ver outros lances de outros jogos também, pênaltis ridículos e pênaltis 100% pênalti que não são dados também. É difícil, mais difícil. Toda hora ficar reclamando, daqui a pouco as pessoas vão achar que eu estou achando desculpa. Eu não estou nem falando da arbitragem hoje. Eu falei, na minha opinião, foi pênalti e o Fluminense mereceu a vitória pelo que fez no segundo tempo. Boa noite, Renato. Gustavo Garcia, GE. Globo. Renato, na última coletiva, você falou que hoje o futebol brasileiro tem poucos jogadores capazes de mudar uma partida, né? E hoje a gente viu o segundo tempo do Arias, né, cara, com 2 assistências, assim, indo pra cima, teve esse lance aí que você também viu como pênalti. Queria que você fizesse uma análise sobre ele, se você acha que ele se encaixa nesses jogadores que são capazes de mudar a partida. E se possível falar também sobre o gol no fim, né, terceira vitória que o Fluminense marcando nos acréscimos, esse espírito aguerrido até o final. Sim, eu falei que alguns jogadores se encaixam nisso, entendeu? O Arias se encaixa, mas é muito pouco no futebol brasileiro. Você vê que se você pegar, na maioria dos clubes, os principais jogadores que atuam no Brasil são estrangeiros. Os craques que podem decidir uma partida, a maioria são estrangeiros.
Entendeu? Então, eu falei justamente do futebol brasileiro. A gente está produzindo poucos craques. Em relação de que eu quis falar na minha geração, que tinham muitos craques e grandes jogadores. Você vê que hoje o treinador da seleção brasileira, qualquer que seja, ele tem dúvidas em certas posições, justamente por isso. Então, fica difícil, né? Mas eu acho que o mais importante de tudo é que são jogadas que nós treinamos, acima de tudo, apesar de nós termos pouco tempo. Ontem nós treinamos essa jogada. As 2 jogadas dos nossos 2 gols foram treinadas. Então, o pouco tempo que tem, eu procuro aproveitar com os jogadores. Procuro corrigir isso também na sala. E na prática, o pouco tempo a gente procura fazer algumas jogadas. Não porque nós fizemos 2 gols hoje, mas os 2 gols que nós fizemos hoje foram 2 jogadas que nós trabalhamos ontem, inclusive. Renato aqui, Yuri Duque do BTB Esportes, boa noite. Até pegando um pouco do gancho da pergunta do amigo, que menciona o gol nos minutos finais, ultrapassou até a marca do gol do Samuel Xavier contra o Santos, né? Esse gol foi mais tarde do Everaldo. Eu queria que você falasse um pouquinho até da adaptação do seu trabalho com o Everaldo agora como camisa 9. Já tem ali o diagnóstico do Germancano, ele vai ficar fora no mínimo 1 mês, basicamente, para esse tratamento da lesão. Muda muito o seu formato de treinar o Fluminense tendo o Everaldo como 9? É muito diferente para você ter o Cano ou o Everaldo? Como tem sido essa adaptação do trabalho? É claro, o Everaldo sendo o herói no jogo de hoje, fazendo gol nos últimos minutos. Obrigado. Eu costumo falar e mostrar exemplos no vídeo para o meu time que no momento que o juiz apita o jogo, e já aconteceu várias vezes, e eu dou esses exemplos no vídeo para eles, com 10 segundos, 15 segundos, 30 segundos sai um gol ou um pênalti. Então eu alerto eles, o juiz apitou, a coisa vai acontecer, contra ou a favor. Enquanto o juiz não apitar o final do jogo, a coisa vai acontecer também. Como você mesmo falou, teu colega falou, nós ganhamos vários jogos já nos acréscimos, alguns jogos nos acréscimos, tomamos o gol do Vitória nos acréscimos também, então eu falei para eles, bate lá, bate cá. Enquanto ele não apitar, a coisa vai acontecer. Graças a Deus tem acontecido a maior parte a nosso favor. Mas o jogador tem que ficar focado. Ele tem que ficar focado o tempo todo. Enquanto o juiz não termina o jogo, qualquer coisa pode acontecer. Quanto ao Everaldo, o Everaldo ele tem nos ajudado. É característica diferente do Cano, mas é importante ter um jogador como ele, que é um jogador que sustenta, protege, um jogador de área, que cabeceia. Entendeu? São características diferentes do Cano. 2 jogadores são importantes. Infelizmente, nós perdemos o Cano por um tempo. Só temos o Everaldo agora. E o importante é que ele se entregou e fez o gol. Importantíssimo pra gente. Como já falei, justamente as jogadas que nós treinamos ontem, saiu o gol dele. Foi bom para ele, entendeu? Para ter uma confiança maior por parte do nosso torcedor, entendeu? É um gol muito importante, por isso que ele ficou o tempo todo. E por falar na nossa torcida, eu queria dar os parabéns para ela, porque no segundo tempo, no momento que nós mais precisamos do nosso torcedor, o torcedor incentiva a equipe. E isso que é importante. O torcedor ele tem que incentivar. Eu não sou contra as vaias, não. Eu não sou contra as vaias. Eu sempre falo, inclusive, para o meu grupo. O reflexo do torcedor na arquibancada é o reflexo do time dentro do campo. Não tem um torcedor que vai vaiar vocês se vocês estão vendo que vocês estão se entregando. Agora, você tem que se colocar no lugar do torcedor também, no momento que vocês estão com a cabeça em outro planeta, se coloca no lugar do torcedor. Mas hoje, mais uma vez, eu tenho que dar os parabéns ao nosso torcedor, que quando a gente mais precisou, o torcedor incentivou. E isso faz a diferença, porque aí passa uma confiança muito grande para o time. Foi isso que fez com que o nosso time subisse bastante de produção no segundo tempo. Por isso também que nós fomos lá comemorar com o nosso torcedor, justamente porque retribuir esse carinho que eles tiveram com a gente. Boa noite, Renato. João Lopes, da Mosaico Esportivo. A gente viu um primeiro tempo onde o Sport saiu com a vitória, né, parcial, e depois o Fluminense fez um segundo tempo muito melhor e conseguiu a virada. Eu queria saber como é que você analisa essa diferença do primeiro tempo para o segundo tempo. Você até comentou uma questão de foco, né, de jogadores da torcida vaiar e tudo mais. Se você imputa isso a uma questão de foco mental dos jogadores, né, nessa mudança, ou uma questão tática? É um pouco de tudo. O primeiro tempo, a gente assistiu, como a gente assistiu o Botafogo jogar. Então, no momento que você assiste, eu falei para eles, o adversário tem uma corda no pescoço, tem 2 pontos no campeonato, eles vão dar vida contra a gente. A gente tem que dar vida também. A gente tem que competir com os caras, a gente tem que ganhar os duelos, porque os caras vão correr. Se a gente não correr, a gente vai acabar tomando gol.
É um time rápido, eles vão correr, vão aproveitar os espaços que a gente vai deixar para eles, pode ter certeza. E se todo mundo não se ajudar a marcar sem a bola, a gente precisa marcar. Então, no primeiro tempo, a gente praticamente assistiu o Sport jogar e o Sport se aproveitou disso. A gente estava toda hora chegando atrasado na jogada, toda hora correndo atrás do adversário, principalmente que são jogadores de velocidade, dificultaram bastante para a gente. Por isso, eles mereceram o primeiro tempo saindo vencedores. O segundo tempo, a gente acertou melhor a nossa marcação, quando o adversário estava com a bola, não damos tanto espaço para os adversários dominarem a bola, levantarem a cabeça, isso faz a diferença no futebol. Marcamos, não deixamos o adversário pensar, e com a bola a gente procura buscar os espaços, que é fundamental, e com isso a gente começou a criar e fizemos 2 gols. Boa noite, Renato, tudo bem? Parabéns pela vitória, Marcos Eduardo do canal Gato Mestre. Eu gostaria que você falasse sobre o Renato Augusto, que é um jogador que está convivendo muito com as lesões no Fluminense, mas é um jogador que tem uma carreira brilhante. Você chegou a conversar com ele, você conta com o Renato para a sequência da temporada? Se você já teve esse tempo de conversar com o Renato Augusto? Obrigado. Sim. É um jogador que eu sempre admirei, é um jogador acima da média. Trouxe ele pela primeira vez, até então ele não estava concentrando porque ele estava se recuperando. Eu venho conversando com ele quase que diariamente. Eu falei, quando estiver pronto, você me avisa. Essa semana ele falou que estava pronto, eu trouxe ele para esse jogo. Mas é um jogador que está muito tempo parado. Então, num jogo desse, muito corrido, ele poderia sentir, entendeu? A falta de ritmo de jogo e poderia, de repente, até nos prejudicar nesse jogo aqui. Então, é um jogador que vai precisar readquirir o ritmo de jogo dele. Nós temos um jogo agora no meio da semana pela Sul-Americana. Provavelmente ele vai ser aproveitado de início durante a partida, entendeu? Para buscar realmente esse ritmo de jogo, porque é um jogador muito inteligente. Eu gosto muito dele. Eu tenho certeza que ele vai nos ajudar bastante também. Só que para o jogo de hoje eu gostaria de tê-lo colocado, mas se a gente estivesse vencendo a partida, entendeu? Tendo que correr atrás do o adversário muito rápido, e o problema é que ele estava sem ritmo de jogo. Então, durante a semana pela Sul-Americana, com certeza ele vai ter a oportunidade de jogar alguns minutos para buscar o ritmo. Boa noite, Renato. Daniel Santiago, Rádio Roquete Pinto. Você está completando agora um mês, né, de trabalho à frente do Fluminense. Eu queria que você fizesse um balanço de o que você acha que tem sido o seu trabalho até o momento e também uma análise do elenco, né? Você já tem esse um mês de trabalho com o elenco. O Fluminense talvez tenha gastado como nunca na primeira janela de contratações de início do ano para reforçar o time. Se você identifica que existem lacunas nesse elenco a serem completadas para o restante da temporada, e o que você acredita que esse elenco ainda pode te proporcionar ao longo do ano? Bom, sobre contratações eu tenho conversado com o presidente e com o Paulo desde que eu cheguei. A gente tem trocado ideias. A gente vem conversando quase que 2, 3 vezes por semana. Hoje em dia é difícil de achar os jogadores. Quando você acha, os jogadores são caríssimos e a gente só vai poder contratar em junho. Então a gente está observando, a gente está trocando ideias. É lógico que a gente precisa de reforço, principalmente jogadores que eu insisto em ter 1 para 1 para abrir a defesa do adversário. Jogador de velocidade, é fundamental a velocidade no futebol. Então a gente tem conversado bastante sobre isso, mas aí cabe também ter as condições financeiras do clube, trazer esse jogador e achar esses jogadores. Eu estou atento, estou vendo, estou buscando. A gente está trocando ideias. E ali na frente a gente vê, quando abrir a janela, o que a gente vai poder conseguir trazer, o que o clube vai poder trazer, porque quanto mais jogadores que chegam para nos ajudar, mais condições a gente tem de disputar as competições. Quanto mesmo que você falou sobre o meu trabalho aqui, bom, aí quem tem que falar são vocês. Eu tenho, se eu não me engano, 6 jogos pelo Brasileiro. Hoje vai ser a 7ª rodada, não participei da primeira. Então, 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Pela Sul-Americana são 2 jogos, uma vitória, nem conto outro que empate que eu não fui. Bom, enfim, eu acho que o mais importante de tudo, e infelizmente está acontecendo agora, que eu falei para vocês, é a falta de tempo de trabalhar. Quando cheguei, comecei a cada 3 dias um jogo. A gente precisa melhorar? Claro que a gente precisa melhorar. Mas também eu tenho que dar os parabéns, como eu tenho dado para o meu grupo, que a gente tem feito de bom também. É só você olhar a tabela do Campeonato Brasileiro, nós chegamos aqui, o Fluminense perdeu na primeira rodada, hoje o Fluminense, hoje está em 4º lugar.
Não sei a rodada, como que vai acontecer, se o Fluminense vai perder alguma posição, não. Mas não importa. O Fluminense está brigando na tabela, na parte da tabela, na parte de cima. E isso é fundamental. O ano passado o Fluminense brigou na parte de baixo na tabela mais de 80% do campeonato. Se eu não me engano, no ano passado, na 15ª rodada, algumas pessoas me falaram que o Fluminense estava com 6 pontos. Na 15ª rodada. 15ª rodada. Quase no final do primeiro turno, o Fluminense tinha 6 pontos. Hoje, o Fluminense tem 7 jogos. Na 7ª rodada, o Fluminense tem 13 pontos. E está lá em cima na tabela. Então agora, vocês têm que falar do meu trabalho.